Desde o instante em que o velho hospital abandonado surgiu no horizonte, algo dentro de mim avisou que eu não deveria ter vindo. Ainda lembro do vento gelado que cortava a pele, como se estivesse tentando impedir meus passos. A fachada, tomada por rachaduras e janelas engolidas pela escuridão, parecia observar cada movimento, silenciosa e atenta. Enquanto caminhava, a sensação de que aquele lugar não queria visitantes se intensificava, mas havia algo forte demais me puxando para dentro, algo que eu não conseguia explicar. O portão de ferro rangeu sozinho quando toquei, abrindo-se devagar, como se estivesse me convidando. Aquele som metálico ecoou pelo pátio inteiro, atravessando o ar parado e denso, vibrando por dentro do peito. Um cheiro de mofo, poeira antiga e algo mais, algo úmido, quase doce, se espalhava a cada passo que eu dava. Era como se o próprio tempo tivesse parado ali, sufocando qualquer lembrança de vida. Mesmo assim, a curiosidade me empurrava adiante, insistindo em mostrar algo que eu ainda não compreendia. A porta principal estava entreaberta e a escuridão do saguão parecia muito mais profunda do que deveria. Quando toquei a maçaneta, o metal estava gelado demais, tão frio que parecia vivo. O ar ficou mais pesado assim que entrei, quase sólido, como se o prédio respirasse devagar, inalando e exalando com uma paciência antiga. O silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o próprio coração batendo, quase descompassado, como se tentasse me alertar sobre algo que ainda se escondia nas sombras. O chão de madeira estalou sob meus pés, cada estalo ecoando pela imensidão vazia. Corredores longos se estendiam para todos os lados, como braços prontos para envolver quem ousasse se aventurar além do limite seguro. Havia marcas estranhas nas paredes, manchas que pareciam ter escorrido até o chão. O teto tinha fios pendurados, lâmpadas quebradas e placas metálicas balançando suavemente, mesmo sem vento algum. A estrutura inteira parecia prestes a desabar, mas ao mesmo tempo firme, quase vigilante. Um som distante quebrou o silêncio. Algo como passos, leitos, arrastados, vieram do corredor à esquerda, mas pararam assim que prestei atenção. Eu congelei. Meu corpo inteiro reagiu como se tivesse sido tocado por uma presença invisível. Ainda assim, havia uma sensação que não me deixava recuar, a impressão de que aquilo que estava escondido ali dentro não era apenas perigoso, mas profundamente revelador. Enquanto meus olhos tentavam se acostumar à escuridão, percebi uma porta no final do corredor que parecia mais recente do que o resto do prédio. Era como se tivesse sido colocada ali muito tempo depois que o hospital foi abandonado, preservada de forma quase antinatural. A madeira era diferente, mais clara, sem poeira, sem marcas do tempo. E, por algum motivo, tudo em mim dizia que o que estava por trás dela era o motivo de eu ter sido atraído até ali. Você vai entender exatamente por que no final deste vídeo, mas antes precisa acompanhar cada detalhe do que aconteceu quando resolvi atravessar aquela porta. A parte mais inquietante ainda está por vir. O corredor parecia se estender infinitamente enquanto eu avançava em direção àquela porta, diferente de todas as outras. Cada passo fazia o ar ficar mais denso, mais pesado, como se camadas invisíveis de silêncio estivessem se acumulando ao meu redor. A sensação de estar sendo observado era tão forte que precisei lutar contra o impulso de olhar para trás a cada segundo, imaginando que algo, ou alguém, caminhava logo atrás de mim, sincronizando o ritmo da respiração com o meu. A luz fraca que atravessava as janelas altas não chegava até o fundo do corredor, e cada sombra parecia se mover com uma vida própria. Às vezes eu achava que elas se esticavam, como braços tentando me agarrar pelos tornozelos. Outras vezes, jurava que recuavam, como se tivessem medo do que estava um pouco mais à frente. Era estranho, quase paradoxal. O perigo parecia vir tanto das sombras quanto da porta iluminada, como se o próprio hospital estivesse dividido sobre o que queria de mim. Quando finalmente me aproximei da porta, percebi algo que não havia notado à distância. Ela não estava completamente fechada. Havia uma fresta, estreita, mas suficiente para deixar escapar um fio de luz amarela que pulsava suavemente, como se algo ali dentro respirasse no ritmo de uma criatura viva. Não era a luz dura de uma lâmpada, nem o brilho suave de uma vela. Era orgânica, quase quente, vibrando como um coração escondido atrás de madeira fina. Antes de tocá-la, ouvi um estalo atrás de mim. Congelei instantaneamente. O som não era o estalo normal do prédio antigo,
Não era madeira cedendo, não era metal rangendo. Era ritmo. 2 batidas curtas. Uma pausa longa. Depois, outra batida. Como se alguém estivesse batendo com o dedo na parede. Testando. Chamando minha atenção. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia preso na garganta. Virei devagar. Cada músculo completamente tenso, pronto para correr ou lutar caso algo se movesse. O corredor estava vazio. Nada além das janelas quebradas, das portas tortas, das sombras se esticando no chão. Mas ainda assim, a sensação de presença era tão forte que meu corpo inteiro reagia como se alguém estivesse a poucos centímetros de distância. Voltei a olhar para a porta iluminada. A luz agora parecia vibrar mais rápido, como se tivesse reconhecido minha hesitação, como se estivesse me chamando pela segunda vez. Aproximei a mão da maçaneta. O metal estava quente, o oposto completo do que senti na entrada do hospital. Era como tocar a pele de alguém febril. Minha pulsação acelerou. Um arrepio subiu pela coluna e se espalhou pelos ombros. Algo dentro de mim gritava para recuar, mas havia uma força maior puxando minha curiosidade com violência, prendendo meus pés ao chão. Girei a maçaneta devagar. A porta abriu apenas alguns centímetros, produzindo um som baixo, quase sussurrado, como se estivesse acordando de um sono profundo. Um leve cheiro escapou pela abertura, um odor difícil de identificar, mas imediatamente me fez sentir como se estivesse mexendo em algo que não deveria ser tocado. Empurrei a porta por completo. O que vi ali dentro fez meu corpo inteiro paralisar. O quarto era pequeno, mas completamente diferente do resto do hospital. As paredes estavam intactas, limpas, sem rachaduras, sem poeira. Havia uma mesa no centro. Sobre ela, uma espécie de caixa metálica antiga, quadrada, com fios saindo pelas laterais, um pequeno visor circular na frente, como aqueles monitores usados décadas atrás para medir batimentos cardíacos. Mas o que realmente me fez congelar não foi a caixa. Foi o som. Um bip, baixo, ritmado. Beep, beep, beep. Como se aquela máquina estivesse conectada a algo vivo. Algo que respirava, algo que pulsava. A luz amarela vinha dela e pulsava exatamente no mesmo ritmo do som, como se estivesse imitando o batimento de um coração. Dei um passo para trás, instintivamente, e nesse exato momento o bip acelerou, como se tivesse sentido minha reação, como se pudesse me ouvir, como se estivesse respondendo à minha presença. A porta atrás de mim se fechou sozinha com um estrondo que ecoou pelo quarto inteiro. A luz piscou uma única vez, rápida, intensa, e o bip parou. No silêncio que se seguiu, percebi algo ainda mais perturbador. A caixa começou a emitir um som muito mais suave, quase imperceptível. Parecia um sussurro, uma voz rouca, uma palavra arrastada. E ela estava dizendo meu nome. O som sussurrado que emergia da caixa parecia impossível. Era fraco, quase como o som que alguém faz quando tenta falar após horas sem água. Mas por mais absurdo que fosse, não havia dúvida alguma. Aquela voz conhecia meu nome. Não era um acaso, não era imaginação. Era intencional, direcionada, precisa. Cada sílaba soava como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis dentro do metal, arranhando as paredes internas da máquina antes de escapar. Meu corpo inteiro entrou em estado de alerta. O quarto, antes apenas estranho, agora parecia vivo, atento, cheio de olhos invisíveis. A respiração ficou curta. Por um segundo, cogitei a possibilidade de estar sonhando, mas o frio que começou a se espalhar dos meus pés até minhas mãos me trouxe de volta à realidade com força. Aquele lugar queria alguma coisa, e não fazia questão de esconder. A caixa pulsou novamente, emitindo uma vibração leve sobre a mesa, como se um coração dentro dela estivesse tentando voltar a bater. A luz amarelada reacendeu, agora fraca, tremendo como a chama de uma vela à beira da morte. Fiz menção de recuar, mas algo me impediu. Não algo físico, era mais profundo, mais psicológico. Uma sensação intensa de que eu precisava entender o que estava preso ali dentro. Algo que parecia pendente, como se uma história esquecida estivesse prestes a emergir da máquina e engolir tudo ao redor. Dei um passo à frente. A luz ganhou força instantaneamente, como se minha proximidade alimentasse a energia da caixa. O bip voltou, lento, profundo, quase orgânico.
mas junto dele veio outro som. Um arranhar sutil, como unhas raspando metal por dentro. A voz tentou repetir meu nome, mas falhou, se quebrando no meio, transformando a última sílaba em um estalo eletrônico que ecoou pelo quarto inteiro. Meu coração disparou. A mão estava tão suada que escorregava ao tentar alcançá-la. E foi exatamente quando meus dedos chegaram a poucos centímetros da superfície metálica que algo completamente inexplicável aconteceu. A porta atrás de mim, aquela mesma porta que havia se fechado sozinha, começou a tremer. Primeiro, de leve, depois, com força, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse socando do lado de fora. As pancadas se intensificavam, cada uma reverberando pelo quarto inteiro, fazendo as paredes vibrarem. O som era bruto, animalesco, urgente. A madeira parecia prestes a rachar. Engoli seco. O bip acelerou de novo, agora totalmente descompassado, quase frenético. A luz piscava junto, criando flashes que iluminavam o quarto em intervalos rápidos. No meio dessa sequência de batidas, luzes e sons desencontrados, percebi algo que fez meu estômago afundar. A sombra sob a porta. Ela não estava parada. Não estava alinhada com nenhum movimento humano. Ela se esticava e recolhia como se tivesse vida própria, pulsando no mesmo ritmo caótico da máquina. Era irregular, desconexa, como se fosse formada por vários pedaços de algo tentando se unir. A cada impacto na madeira, a sombra se espalhava mais, tentando invadir o quarto por qualquer fresta possível. Um estrondo mais forte que os anteriores fez a poeira cair do teto. E então a voz dentro da caixa falou novamente, mas dessa vez não disse meu nome. Disse outra palavra, uma única palavra. Uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes, mas se mexeu comigo de uma forma inexplicavelmente profunda. Soou como uma ordem, como um aviso, como algo destinado exclusivamente para mim. O som se arrastou, distorcido, até ganhar clareza no último segundo. Corre! Senti o sangue gelar instantaneamente. O quarto pareceu encolher ao meu redor, como se as paredes quisessem me empurrar para a porta, para o corredor escuro que eu não sabia mais se queria enfrentar. A caixa continuava vibrando, mas agora não emitia luz. O bip cessara completamente. A voz silenciara. Era como se ela tivesse usado toda a energia que tinha só para emitir aquele aviso final. A porta deu uma última pancada violenta e a madeira cedeu alguns centímetros, criando uma rachadura profunda que permitiu ver algo além do corredor. Não era luz. Não eram sombras comuns. Era uma escuridão mais densa do que qualquer ausência de luz. Uma escuridão com peso, com forma, com fome. De repente, o que quer que estivesse do outro lado parou. Silêncio absoluto. Nenhuma batida. Nenhum movimento. Nada. E foi nesse instante, exatamente nesse instante, que eu percebi o real motivo de algo ter me atraído até aquele hospital. Eu não estava ali por acaso. Eu tinha sido chamado. E o chamado não tinha acabado ainda. O silêncio que se instalou depois da última pancada era tão profundo que parecia engolir o ar dentro do quarto. Ficou tão quieto que pude ouvir o som fraco do meu próprio pulso batendo nos ouvidos, acelerado, desordenado, tentando entender se o perigo tinha realmente recuado ou apenas mudado de forma. A rachadura na porta permanecia aberta, larga o suficiente para que eu visse o corredor escuro, mas estreita o suficiente para esconder qualquer coisa que pudesse estar à espreita, esperando o momento exato para atacar. A caixa na mesa continuava imóvel, apagada, como se nunca tivesse emitido luz alguma. Eu não fazia ideia de como algo tão pequeno podia ter falado comigo, muito menos como sabia meu nome. Mas uma coisa era certa, aquilo não tinha terminado. O aviso que a voz me deu ainda vibrava dentro da cabeça. Corre! A palavra ecoava como se tivesse sido gravada no meu crânio, repetindo-se em ciclos, forçando-me a decidir entre a urgência e o pavor que me paralisava. Me aproximei lentamente da porta, tomando cuidado para não fazer barulho. O chão de madeira rangeu sob meu peso, mas o som foi tão baixo que mal se destacou no silêncio opressivo. A rachadura deixava escapar apenas um fragmento da escuridão do corredor, mas naquele fragmento havia algo que não conseguia ignorar. Uma sensação, não uma visão, como se a própria escuridão tivesse temperatura. Ela parecia mais fria, mais densa, como se estivesse esperando que eu desse um passo para dentro dela.
A mão tremia quando alcancei a porta. Antes de abri-la, respirei fundo, e foi aí que percebi. O ar tinha mudado. Não era mais o cheiro de mofo e poeira antiga. Era algo muito pior. Um odor metálico, forte, agressivo, que lembrava sangue exposto ao ar. Meu estômago revirou. Se havia alguma coisa naquele corredor, ela estava perto. Muito perto. Empurrei a porta devagar. A madeira rangia cada centímetro que cediam, um som áspero que arranhava o silêncio como uma lâmina. Quando a abertura ficou grande o bastante para eu passar, hesitei. O aviso ainda ecoava na mente, mas ao mesmo tempo, ficar ali dentro, preso naquele quarto com uma máquina que respirava luz e sussurrava nomes, parecia ainda pior. Entrei no corredor. A escuridão parecia absorver tudo ao redor, como se tivesse textura. Tentei acender a lanterna do celular, mas a tela piscou 2 vezes e se apagou. Bateria não era o problema. Era como se algo estivesse interferindo com o aparelho. Algo forte. A luz tênue das janelas quebradas era a única coisa que ainda me guiava, e mesmo assim era tão fraca que mal iluminava meio metro à frente. Segui em direção ao saguão principal, mantendo a mão na parede para não perder a direção. Cada passo parecia ecoar mais longe do que deveria, como se o hospital estivesse ampliando o som para me entregar. O cheiro metálico aumentava, permeando o ar com uma intensidade quase sufocante. Tive que respirar pela boca para tentar ignorá-lo. Foi então que ouvi um arrasto, baixo, leito, vindo detrás de mim. Congelei. O som se repetiu, arrastando algo pesado pelo chão. A madeira do corredor vibrava, como se estivesse sendo puxada por unhas enormes. A pele inteira se arrepiou. Não importava o que fosse, eu sabia que não podia olhar para trás. Algo instintivo, primitivo, me dizia que dar atenção àquilo seria um erro fatal. O aviso voltou à mente, mais forte desta vez. Corre! Obedeci. Disparei pelo corredor, ignorando o barulho dos meus passos, ignorando os estalos das tábuas, ignorando a adrenalina que queimava como fogo dentro do peito. O som atrás de mim ficou mais rápido, mais pesado. Agora não era um arrasto. Era corrida. Algo corria atrás de mim, e suas pisadas não seguiam um ritmo humano. Eram irregulares, múltiplas, como se vários membros tocassem o chão ao mesmo tempo. Virei a esquina para entrar no saguão, e quase caí para trás. O saguão não estava vazio como antes. As luzes mortas do teto piscavam agora em intervalos longos, revelando algo novo a cada clarão. No primeiro, só vi as colunas antigas. No segundo, o piso rachado. No terceiro, percebi a sombra, alta, tortuosa, impossivelmente estreita. Ela estava parada no centro do saguão, como se soubesse exatamente por onde eu viria. A luz piscou de novo, e então vi que ela não tinha forma fixa. Movia-se como fumaça densa presa dentro de uma moldura invisível. Cada piscada revelava um pedaço diferente dela, como se a luz fosse incapaz de registrá-la inteira. O som atrás de mim parou. O som à minha frente começou. Um estalo seco. Depois outro. E outro. Como ossos se ajustando. E então, ela se virou. Não vi rosto. Não vi olhos. Mas senti. Senti que ela sabia quem eu era. E por que eu tinha sido trazido ali. A verdade não estava na máquina, nem na porta iluminada. Estava ali, dentro daquela sombra que agora se inclina para mim como um predador que finalmente encontra sua presa. E no instante seguinte, ela deu o primeiro passo. Quando aquela sombra deu o primeiro passo na minha direção, o ar do saguão pareceu se contrair como se o próprio prédio tivesse prendido a respiração. O chão tremeu levemente, mas não pelo peso dela. Parecia tremer porque algo dentro das paredes reagia à presença daquela criatura, como se o hospital inteiro fosse uma extensão viva do que quer que estivesse ali comigo. A luz piscou mais rápido, iluminando a sombra em fragmentos. A cada clarão, ela mudava. Às vezes era alta como uma figura humana. No instante seguinte, tornava-se longa, fina, quase serpenteante. Em outra piscada, parecia ter braços demais. Nenhuma forma era sólida ou reconhecível, mas todas provocavam a mesma sensação. Um terror ancestral, profundo, que fazia o corpo querer fugir antes mesmo que a mente compreendesse o porquê. Ela deu um segundo passo. A temperatura caiu tão rápido que meus dedos chegaram a doer.
O ar se condensou em pequenas nuvens de vapor quando respirei. Era como se a coisa estivesse drenando todo o calor do ambiente para algo dentro dela, algo que crescia, se alimentava, despertava. Meu primeiro impulso foi correr na direção oposta, mas o corredor atrás de mim estava completamente tomado pela escuridão, uma escuridão diferente da normal, uma que parecia espessa, sólida, como se estivesse bloqueando a saída não com ausência de luz, mas com intenção. A sombra avançou mais um pouco, e dessa vez eu ouvi algo vindo dela. Não passos, não respiração. Um ruído distante, abafado, como se várias vozes murmurassem dentro dela, sobrepostas, tentando se sincronizar. A cada avanço, o som se tornava mais claro, mas ainda assim completamente incompreensível. Era como escutar conversas no fundo de um poço, ecoando um caos que minha mente não conseguia traduzir. A luz piscou novamente. Foi nesse instante que percebi que a sombra não estava vindo apenas em minha direção. Ela estava me observando, não de maneira passiva, observando como um caçador que estuda exatamente onde vai atacar. Meu coração disparou. Senti a pulsação nas têmporas, no pescoço, em cada parte do corpo. O instinto de sobrevivência venceu qualquer hesitação. Dei um passo para trás, depois outro. Mas a sombra imitava meu movimento, avançando na mesma proporção, mantendo uma distância exata, calculada, como se estivesse brincando comigo. Algo dentro de mim dizia que correr não seria suficiente, que aquela coisa me encontraria independentemente de onde eu fosse dentro do prédio. Ainda assim, ficar ali parado era garantir um fim rápido. Procurei desesperadamente algum caminho lateral, qualquer fresta, qualquer escada, qualquer porta que pudesse servir de saída. Foi então que vi, no canto esquerdo do saguão, uma porta estreita, quase invisível, com um sinal apagado acima. Parecia uma porta de manutenção, e estava entreaberta. O ar vindo daquela abertura era diferente. Não tinha o fedor metálico da criatura, nem a frieza que ela espalhava. Era apenas ar parado, neutro. E naquele momento, aquilo já era esperança suficiente. Mas alcançar a porta significava passar parcialmente pelo campo de visão da sombra. Podia provocar exatamente o ataque que ela parecia estar aguardando. Hesitei por um segundo que pareceu eterno. E então ela fez algo que tirou qualquer escolha das minhas mãos. A sombra parou de se mover. Ficou completamente imóvel. E, pela primeira vez, eu ouvi claramente uma das vozes dentro dela. Era baixa, arrastada, fragmentada, mas repetia uma palavra várias vezes, com ritmo crescente. Volta, volta, volta. Parecia uma ordem, um comando, uma exigência. E algo dentro da palavra ativava uma dor súbita na parte de trás da minha cabeça, como se estivesse mexendo memórias que eu não queria acessar. Como se aquela criatura conhecesse partes de mim que nem eu sabia que existiam. Mas eu não voltei. Corri. Disparei pelo saguão em direção à porta de manutenção, sentindo-a rasgar meus pulmões a cada passo. A sombra se contorceu em resposta, como se tivesse sido ferida pela minha recusa. Os murmúrios dentro dela explodiram em um caos de vozes que ecoavam pelo teto, pelas paredes, pelo chão. A luz piscou tão rápido que parecia vibrar. Estiquei a mão para a porta. Mais um passo. Quase lá. E então senti. Algo gelado tocou minha nuca. Não era sólido. Não era mão, nem garra. Era como um fio de escuridão líquida, deslizando pela pele, tentando envolver meu pescoço, me puxando para trás. Meu corpo congelou por um segundo que pareceu uma eternidade. Mas a porta estava ao meu alcance. Com o último fragmento de força, lancei meu peso contra ela e me joguei para dentro. A porta bateu atrás de mim com um estrondo que ecoou como um trovão. A escuridão do outro lado atacou a madeira com força, arranhando, arrastando, golpeando, mas não atravessou. Pelo menos não ainda. Apaguei a respiração, encostei a testa na porta e só então percebi que o lugar onde eu tinha entrado não estava vazio. Havia alguém ali dentro. E quando aquela pessoa sussurrou meu nome, percebi que o verdadeiro horror não era a sombra que ficou do lado de fora. Era quem estava comigo agora. Por alguns segundos, achei que tinha imaginado a voz atrás de mim. Meu corpo inteiro já estava à beira do colapso e a adrenalina podia muito bem estar criando ilusões. Mas quando aquela respiração quente, não fria,
Diferente da sombra, tocou a parte de trás do meu pescoço. Percebi que não estava sozinho naquele cômodo apertado. Virei devagar. A luz ali dentro era mínima. Uma lâmpada antiga no teto piscava em intervalos irregulares, revelando apenas pedaços do espaço. Um carrinho de metal esquecido, caixas empilhadas, uma fileira de tubos enferrujados. E, encostada na parede, uma figura humana. Mas não se movia. Não respirava. Pelo menos até a lâmpada piscar e eu perceber que sim. O peito dela subia e descia, de maneira quase imperceptível, como se estivesse economizando cada fôlego. A pessoa deu 2 passos à frente e a penumbra desenhou melhor o contorno de seu rosto, mesmo que parcialmente escondido pela escuridão. Era uma mulher. Tinha o cabelo desgrenhado, o rosto sujo, a roupa rasgada em várias partes. Mas os olhos estavam completamente abertos, alertas, dilatados, como de alguém que tinha visto coisas demais por tempo demais. Ela repetiu meu nome, dessa vez com mais clareza. Minha mente explodiu em perguntas, mas a voz mal saiu da minha garganta. Como você sabe quem eu sou? A mulher olhou para a porta atrás de mim, aquela pela qual eu tinha acabado de entrar fugindo da sombra. Ela aproximou o rosto do meu e sussurrou tão baixo que mal consegui entender. Porque eles só chamam quem já pertence a este lugar. A frase atravessou meu peito como gelo. Dei um passo para trás instintivamente, mas o espaço era tão estreito que batia as costas em uma prateleira metálica que tremeu com o impacto. A mulher ergueu a mão rapidamente em um gesto urgente para que eu fizesse silêncio. Do outro lado da porta, algo roçou a madeira. Não era pancada. Era um deslizar lento, quase curioso, como se a sombra estivesse tentando sentir o que havia lá dentro. A madeira parecia pulsar com o toque. A mulher se aproximou mais e sussurrou. Não faça som nenhum. Ele ainda não decidiu se vai entrar. Ele. A forma como ela disse a palavra fez cada músculo do meu corpo se contrair. Era como se estivesse se referindo a uma entidade específica, consciente, inteligente. Não era apenas uma sombra. Era algo com intenção. O silêncio que seguiu foi tão denso que parecia prender minha respiração. A sombra ficou ali, roçando, testando, avaliando, como se pudesse sentir 2 corações batendo do lado de dentro. A mulher encostou o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio absoluto. Por 1 minuto inteiro, nada aconteceu. E então, como se tivesse perdido o interesse, a presença recuou com um arrastar lento que fez os fios do meu cabelo se arrepiar. O som desapareceu no corredor e a pressão no ar diminuiu. Só então a mulher permitiu que eu respirasse normalmente. Afastei-me alguns centímetros, tentando encontrar estabilidade nas pernas. A mulher me observava como se eu fosse um paciente que ela já conhecia há anos, mesmo que eu nunca tivesse visto aquele rosto antes. Quem é você? Consegui perguntar. Ela pareceu hesitar. Depois apontou para uma das caixas no canto da sala. A resposta está ali, mas não abra ainda. Só quando eu disser. Eu estava prestes a perguntar por quê, quando ela completou. Primeiro, você precisa entender o que esse lugar faz com as pessoas que entram aqui. Você acha que veio sozinho? Acha que foi curiosidade? Porque ouviu uma história? Não. Você foi puxado. Escolhido. Como eu. Como os outros. Outros? Perguntei, com a voz tremendo. Ela não respondeu. Caminhou até a parede e encostou a mão nela. Quando a lâmpada piscou, percebi marcas na superfície, arranhões, muitos deles, alguns profundos, outros largos, outros tão finos que pareciam feitos por agulhas. Eles cobriam a parede inteira, subindo até o teto. Isso, ela disse, é o que acontece quando alguém tenta sair sem entender o que está acontecendo. Ele não permite. Ele não gosta de desistências. Meu estômago afundou. Mas, o que é ele? O que estava me seguindo? A mulher me encarou com um olhar tão profundo que senti como se ela tivesse atravessado meus pensamentos. Não é o que importa, respondeu. O que importa é porque ele quer você. Isso. Ela apontou para a caixa novamente. Você vai descobrir agora. A lâmpada piscou uma última vez e apagou completamente. No escuro absoluto, ela sussurrou. E não importa o que aconteça, não olhe diretamente para ele quando a verdade começar a aparecer. A escuridão tomou conta da sala como se tivesse sido despejada ali, dentro de uma só vez.
A lâmpada apagada deixava tudo mergulhado num silêncio opressor, pesado, vivo. Minha respiração ficou presa na garganta, e o único som que eu conseguia ouvir era o batimento frenético do meu coração, martelando como se quisesse escapar do peito. A mulher, invisível no escuro, tocou meu braço com rapidez e me guiou até a direção da caixa. O toque dela não era frio nem desesperado, era firme, calculado, quase como se estivesse tentando controlar tudo, inclusive minha reação. Abra, ela sussurrou. Minhas mãos tremiam enquanto eu tateava o topo áspero da caixa. Encontrei o encaixe metálico e puxei. O som foi baixo, mas ecoou como um trovão dentro da escuridão compacta. A tampa abriu devagar, rangendo, e um leve brilho começou a surgir lá dentro. Não era luz artificial. Era a mesma luz pulsante que eu tinha visto antes, no outro quarto. Amarela, quente, viva. Não olhe para trás, ela repetiu. A luz da caixa ficou mais forte, revelando algo dentro dela. Um objeto pequeno, redondo, preso por fios antigos. Parecia uma espécie de cápsula. O brilho pulsava como um coração batendo no escuro. Isso, sussurrou a mulher, é uma parte dele. Um arrepio atravessou meu corpo. Uma parte? Ele não está inteiro, ela continuou, aproximando-se até que eu pudesse ver o contorno do rosto dela iluminado pelo brilho da cápsula. E quando alguém entra aqui, ele tenta completar o que falta. Ele tenta substituir. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um som ecoou atrás da porta. Mas dessa vez não era arrastar, nem pancada. Eram passos. E eram rápidos. Muito rápidos. A mulher agarrou meu ombro com força. Agora, ela gritou, quebrando o silêncio de forma abrupta. Pegue a cápsula. Sem tempo para pensar, enfiei as mãos na caixa e agarrei o objeto pulsante. A luz intensificou-se de repente, iluminando toda a sala por um segundo, e o que eu vi fez meu estômago virar. A sombra estava ali, dentro da sala. Ela ocupava o teto, as paredes, o chão, como se fosse uma fumaça viva tentando achar forma humana e falhando miseravelmente. Estava tão perto que pude senti-la deslizando pela minha pele, tentando se enfiar em cada brecha do ar. A mulher me empurrou com força para a porta dos fundos da sala, uma que eu nem tinha percebido antes. Corre! Ela gritou. Corre! Não deixe ele encostar na cápsula. A porta abriu com um chute, e eu atravessei o corredor estreito que se estendia do outro lado. A cápsula brilhava nas minhas mãos como um sol em miniatura, iluminando tudo em flash que pareciam congelar o tempo. O chão tremia atrás de mim. A sombra vinha se desdobrando pelas paredes, quebrando caixas, derrubando prateleiras, avançando como se tivesse pressa de me alcançar. Eu não olhava para trás. Não ousava. Um buraco no assoalho quase me fez cair, mas consegui pular no último segundo. O brilho da cápsula era tão forte que quase doía nos olhos, e cada pulsação parecia acelerar mais ainda. No final do corredor, vi uma escada que subia para o piso superior. Corri sem pensar, sem respirar, sem tentar entender. Subi os degraus 2 de cada vez, ouvindo a sombra ganhando velocidade na subida atrás de mim, seus murmúrios crescendo como um coro de vozes enlouquecidas tentando me chamar. Quando cheguei ao último degrau, virei para a direita e encontrei a saída do hospital, a porta de emergência, entreaberta, balançando com o vento fraco do lado de fora. Meu peito explodiu de esperança. Corri o mais rápido que pude. A sombra saltou do corredor e avançou, sobre mim como uma onda negra prestes a me engolir. No último passo, a cápsula brilhou com uma intensidade absurda, tão forte que iluminou tudo num clarão branco. Senti um impacto nas costas, como se o ar inteiro tivesse explodido, mas a luz me envolveu completamente. A sombra recuou com um grito que não parecia humano. Um grito que carregava centenas de vozes ao mesmo tempo. E então eu atravessei a porta. Caí para fora do hospital, rolando no chão de terra batida, enquanto a porta atrás de mim se fechava com violência. O silêncio voltou. A cápsula apagou. E o hospital ficou completamente imóvel. Respirei fundo, tentando entender se ainda estava vivo, e rindo nervosamente, porque a única coisa que me veio à cabeça naquele momento foi: Mano, eu nunca mais entro em prédio abandonado na minha vida. E se você chegou até aqui comigo, sobrevivendo a cada segundo dessa história louca, cheia de sustos, adrenalina,
Sombra maluca e fuga por pouco. Então você precisa fazer parte desse canal. Se inscreve agora, porque eu juro, as próximas histórias vão te fazer dormir com a luz acesa.